um versículo aqui, Salmo 86:5. Ele diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto para esquecer, e pleno em misericórdia. Para quem? Para todos aqueles que chamam a ti. Que beleza, né? Que beleza. Deus, pois tu, Senhor, és bom e pronto para esquecer, para perdoar, e pleno em misericórdia, para todos aqueles que te chamam. Salmo 86:5 da palavra de Deus. O que a gente pode ver aqui? Podemos ver, aqui fala da misericórdia de Deus e da prontidão de Deus. A misericórdia de Deus e a prontidão de Deus. Pois Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Pronto para esquecer, para perdoar, né? E pleno em misericórdia. Mas para quem? Qual o destino? Para todos aqueles que te chamam, Deus, que te invocam. Quantas vezes está escrito na palavra de Deus: invoca a mim nas tuas necessidades, eu vou te responder. Clama a mim, eu te ouvirei. É plano de Deus. Aqui nós estamos vendo que Ele que vai nos atender nas nossas carências. O homem é um ser carente. O homem é um ser em necessidade. O homem é um ser que precisa de. Por isso que Deus já se colocou como o provedor. Aquele que provê. Mas às vezes, estas colocações de um Deus bom, de um Deus provedor, de um Deus que nos ouve, a gente vê isso tão distante da gente. A gente vê isso tão distante da gente como o céu se distancia da terra. O que faz essa separação? O que nos coloca tão distante de Deus? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Outra, as nossas rebeliões. As nossas más escolhas. Essas coisas nos separam de Deus, cria um muro. Mas Deus é bom. E a palavra dele dura para sempre. Ele fala: clama a mim, eu vou te ouvir. Eu sou aquele que esqueço. Eu esqueço as tuas iniquidades. Ele é pleno em misericórdia. Não é? Ele está pronto para esquecer. Olha só. E é pleno de misericórdia. E aqui a gente pode ver o ato maior da bondade de Deus, que vai demonstrar de uma forma concreta
o amor de Deus, quando ele pegou Jesus Cristo e colocou Jesus Cristo na cruz. Para cumprir aquele decreto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz é a representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a culminação destas palavras do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um ato da grande misericórdia de Deus. É um ato da bondade de Deus para acolher novamente para si todos aqueles que olharem para a sua palavra, todos aqueles que o invocarem e chamarem por ele. A coisa não é tão difícil. Ele deixou um exemplo de como é fácil ser atendido por ele e de como ele atende imediatamente e de como só um ato de decisão nossa, decisão pessoal. Não precisa esforço, não precisa pagar preço algum, a não ser o ato de olhar, a não ser o ato de prestar atenção à sua palavra. Pois ele disse, enviou sua palavra e o sarou. Aí está um dos planos de Deus, que está diante dos nossos olhos, mas que por falta de conhecimento nós não reclamamos. Nós esquecemos. E tem uma ilustração muito bonita. No tempo de Moisés, no deserto, o povo começou a ser picado por serpentes que saíam da terra. E o povo estava sofrendo, perecendo. Então Deus deu uma ordem. Monta uma serpente, levanta uma serpente de bronze. E quem olhar para essa serpente não perecerá. Veja a solução de Deus para aquela necessidade urgente do homem. Quem olhasse para a serpente, o efeito venenoso das picadas venenosa daquelas serpentes não teria resultado. Qual a atitude do homem? Acatar a palavra de Deus. E simplesmente olhar para aquela palavra, para a direção daquela palavra de Deus. E naquele momento isso significava olhar para a serpente de bronze. Quem olhou, não morreu. Quem achou que isso é bobagem, eu vou olhar para uma serpente de bronze, eu com tanta dor dessa picada venenosa, eu estou me ardendo. Esse pereceu. Por quê? Desobedeceu a um plano divino. Desobedeceu a palavra de Deus. Num ato voluntário. Mas aquele que tão simplesmente cumpriu aquela designação, olhar para a serpente, só olhar, bastava olhar para a serpente. Esses foram curados. Hoje Deus fala a mesma coisa. Enviou a sua palavra e o sarou. Mas o povo não olha para estas palavras. O povo não olha para a palavra de Deus. O povo vai correr em outra direção. Ele vai correr em outra direção. É o mesmo engano da serpente. A serpente quer trazer descrédito à palavra de Deus. Como fez lá no Éden. Como fez lá no Éden. Deus disse, não coma do fruto daquela árvore da ciência, a árvore da ciência, do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerá.
foi palavra de Deus. Você certamente morrerá. Aí vem o inimigo e diz: você pode comer sim, você não vai morrer não. E acrescenta mais: você vai conhecer como Deus o bem e o mal. Só isso. E então o homem foi dar ouvido a quem? A de Deus? Não. Ele deu ouvido à voz do inimigo. E aparentemente a mulher disse: olha, eu comi, o fruto é gostoso, é delicioso, é bom, e não morri, eu estou aqui. Mas ela estava morta. Não fisicamente, mas espiritualmente. E o homem começa a morrer no espírito. Depois que ele morre espiritualmente, depois ele morre no corpo. Por isso que Jesus Cristo disse: a minha palavra é espírito e vida. A minha palavra é espírito e vida. Ela é espírito. Porque essa palavra, ele diz, não é minha. Essa palavra recebi do meu Pai. E Deus é espírito. E a vida provém de quem? Do sopro de Deus. Então, a nossa vida está, segundo as Escrituras, dependendo, sustida por uma base, pela palavra. A palavra de Deus é a mantenedora da vida. Se você for no Gênesis, pela palavra, Deus tudo criou. O que não existe veio a existir a partir da palavra. A existência veio a ser a partir da palavra. Do nada, do vazio, tudo se fez, apenas com a enunciação: haja luz e houve luz. Deus fala e tudo acontece. Agora estamos nesta época em que ele diz: enviou a sua palavra e o sarou. Essa palavra é aplicada tanto ao físico quanto ao espírito. Em grego, essa palavra é sozo. Ela inclui a cura física e a cura espiritual. Por essa palavra, nós somos salvos espiritualmente. Com essa palavra, nós nos unimos a Deus. Com essa palavra, nós nos fazemos um com Deus. E quando nós nos aprofundamos no sentido dessa palavra, no significado dessa palavra, nós vamos ver que a palavra é o Cristo, que o Cristo é o Verbo divino, que o Cristo no início estava com Deus e Cristo era Deus, a palavra. Aí está. Aí está. E essa palavra Deus deu ao mundo. E ela se fez carne, habitou entre os homens. E ela veio para executar o plano de Deus para o homem. Para que o homem fosse, através desta palavra, tirado do reino do adversário e transportado para o reino do Filho do seu amor, aonde ele tem vida e vida abundante. É através dessa palavra que o homem vai modificar a sua natureza satânica para uma natureza divina. É através dessa palavra que o homem vai passar por uma nova criação. E aqueles que conseguiram ser trasladados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho de Deus, vão ser chamados de novas criaturas.
não nascidas da carne, mas agora foram geradas da palavra, geradas do alto. Por isso são intituladas novas criaturas. E a gente vê nisso o plano de Deus, a misericórdia de Deus resgatando o homem. E se a gente aprofundar mais, a gente vai ver que Deus quer tomar dos gentios, quer dizer, daquele povo que não é judeu, um povo para ele, um rebanho para ele. E por isso o convite é lançado a todos, mas muitos serão chamados, poucos escolhidos, porque poucos darão atenção, porque poucos olharão para essa palavra, que é Cristo. Aquela serpente que Moisés levantou no deserto simbolizava Cristo. Se você for mais a fundo, você vai ver uma outra coisa. Que Moisés lançou a sua vara que virou serpente. O faraó trouxe uma vara também que virou serpente. Mas na conclusão, a vara de Moisés, a serpente de Moisés, engoliu a outra serpente. Então nós podemos aí ter uma visualização. Aquela serpente que simbolizava Cristo engoliu a outra serpente que simbolizava Satanás. E quando engoliu, tirou o pecado do mundo. Virou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. E essa paz é uma reconciliação com Deus. Nós podemos hoje ter reconciliação com Deus, graças ao seu plano de misericórdia e graças à sua bondade. Basta tão somente olharmos para a palavra dele e teremos esse resultado. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Deus ouve aquele que clama a ele, aquele que olha para a sua palavra. É um ato de misericórdia de Deus, não é mérito do homem, não é capacidade nem esforço do homem. Tudo é pela graça de Deus. E essa graça é abundante. É capaz de nos salvar em todos os sentidos, quer físico, quer espiritual. É uma boa nova, né?